O Evangelho já é super conhecido de todos e já houve muitas interpretações, mas como a palavra de Deus nunca cansa, então a gente vai meditando, vai colhendo aspectos novos e a gente nunca desanima de ter que comentar novamente o mesmo Evangelho. A palavra de Deus sempre é nova, mas o padre vai ficando velho e não aguenta esse vento aí. Se puder fechar, por favor, senão... Mas, por favor. Nós conhecemos o contexto histórico em que isso se deu. Nós estamos vivendo numa época em que os judeus não aceitavam o domínio dos romanos. Eles queriam ter a supremacia, queriam ser os chefes de todos os povos. Queriam governar sobre todo mundo. E como havia os romanos que cobravam impostos, então os fariseus, quer dizer, aquela casta de gente supostamente santa, que exigia dos outros aquilo que eles não queriam para si, que pregava uma coisa e vivia de outra maneira, estes falavam mal do César e do imposto que se devia a César. E, por outro lado, eles tinham que ficar quietinhos também, porque se o César soubesse, vinha para cima deles. Então, eles vão julgar essa situação difícil para Jesus, para ver se eles conseguem pegar Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, numa trampa, assim, numa armadilha, para que Ele, nosso Senhor, receba os ataques do governo da época, porque nosso Senhor Jesus Cristo estaria falando mal do governo se ele fosse contra o imposto de César. Acontece que nosso Senhor não era contra o imposto de César, porque existe uma incoerência radical, fundamental, em nós acharmos que o César não tinha autoridade nenhuma só porque ele era pagão. Isso é uma incoerência. Isso é incoerência de fariseu, isso é incoerência de hipócrita, de falso católico. Você imaginou isso? A gente está andando na rua e de repente um guarda dá um apito para parar o carro. E eu abro o vidro, antes de parar o carro, e pergunto: guarda, você é católico ou você é protestante? O guarda diz: eu sou protestante. Então não te obedeço. E fura o sinal. Ninguém faz isso. A gente obedece uma autoridade, não é pela filosofia ou pela religião dela, é porque toda autoridade vem do alto. Existe um princípio de autoridade, a não ser quando essa autoridade passa dos limites, se torna um ditador e começa a fazer mal para o bem comum. Outro exemplo, vamos dizer que alguém comprou uma camisa na loja. E na hora de pagar vem um carnezinho. Só que junto com o carnezinho eu fiquei sabendo que o dono da loja é ateu. Então eu não vou pagar a camisa, porque ele é ateu. Quer dizer, não tem sentido. Existem coisas que são primárias, mas é que os fariseus, os falsos católicos, eles são, no fundo, eles são maldosos e são incoerentes. Então, nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui, quando apresenta para ele, eles pegam uma moeda e dizem: deve-se pagar o imposto a César, sim ou não, Jesus? Eles trouxeram ali os herodianos. Se nosso Senhor Jesus Cristo dissesse que não, eles iam julgar os herodianos contra a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, o que nosso Senhor faz? Nosso Senhor é muito simples: se quem quer essa moeda, dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Todos nós conhecemos, nosso Senhor se sai muito bem aqui, como sempre, ele se sai bem, ele só poderia sair bem porque ele é Deus, ele é divino. Não é? Burros, idiotas são esses que querem pegá-lo numa trampa. Entretanto, nosso Senhor, que parece aqui apenas fazer uma distinção, na verdade, nosso Senhor Jesus Cristo, ele deixa transparecer um amor muito grande por toda a autoridade que vem do alto. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. A civilização cristã soube, ao longo da história, dividir direitinho quais eram os papéis da igreja e quais são os papéis do César. Então, a nossa sociedade é dividida em duas partes. Nós temos a igreja, que cuida dos problemas espirituais.
E nós temos a sociedade temporal que cuida dos problemas naturais, físicos, médicos, etc. Essas duas sociedades foram queridas, desejadas por Deus, foram criadas por Deus. A sociedade de Deus e a sociedade de César. Por exemplo, um padre não pode estar interferindo, não convém que um padre, um bispo, seja preocupado em saber qual que é o esgoto que está ali, o que ele vai fazer, que ele vai abrir um buraco para poder tirar o esgoto. Isso pertence ao César. E também não convém um vereador, um prefeito, um deputado imiscuir-se nas coisas da igreja. Por exemplo, querer saber o que os homens estão acreditando ou não estão acreditando. Então existem duas sociedades. A sociedade de Deus e a sociedade de César. Só que existe um outro princípio que está por detrás disso. É que César também é de Deus. Então, dê a Deus o que é de Deus, dê a César o que é de César. Mas César é de Deus. E nosso Senhor Jesus Cristo, que é o defensor das duas sociedades, nosso Senhor, que é o defensor das duas sociedades, Deus é o criador dessas duas sociedades e é o protetor dessas duas sociedades. Então nós vemos aqui nosso Senhor defendendo o imposto a César. E na primeira leitura, o próprio Deus faz uso de um César, ou seja, de um imperador, de um rei chamado Ciro, que entretanto era pagão, mas Deus se utiliza desse pagão para colocar ordem na sociedade. E então a liturgia de hoje nos mostra a perfeição das duas sociedades, sociedade espiritual e da sociedade temporal. Embora nosso Senhor Jesus Cristo ame a todos os homens, Ele quer a salvação de todos, diz a carta de São Paulo. Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Nós podemos dizer que, apesar disso, Deus tem um amor hierárquico. Deus tem mais empenho em uns do que em outros. Deus deu mais vocação para uns do que para outros. Deus dá mais graça para uns do que para outros. E a gente vê ao longo da história o carinho que nosso Senhor Jesus Cristo teve pelos reis, pelos monarcas, pelos príncipes, o esforço que nosso Senhor teve para que eles se salvassem. Porque quando um homem da rua se salva, se converte, é só ele. Mas quando um rei se converte, é uma nação inteira que se converte. Esses judeus falsos aqui, esses falsos judeus aqui, esses fariseus, eles que falavam mal de César, eles deveriam se esforçar para fazer um apostolado com César, para converter no César, converter todo o Império Romano. Mas eles eram tão hipócritas que nem esse cálculo eles faziam. Eles simplesmente falavam mal de César. E nosso Senhor hoje diz para eles, dai a César o que é de César. Então nós devemos ser justos, dar a César o que é de César. E o que sobretudo, nosso Senhor quer dar para César? A conversão. Ao longo da história, foram muitas as graças que foram derramadas entre aqueles que foram sucessores de César. Já pelo ano 300, mais ou menos, a mãe do imperador se converte ao catolicismo, Santa Helena. Ela era pagã e se torna católica. E ela começa a fazer um apostolado e o César se torna de Deus. É muito bonito. E a partir daí, os reis, os príncipes, a Igreja Católica vai ter um empenho todo especial na conversão deles. E haverá todo um trabalho da divina providência para que os reis se tornem católicos também. Então nós vemos, por exemplo, na história uma coisa muito bonita, extraordinária, a conversão dos reis. O primeiro rei a se converter à fé católica foi Clovis. Clovis foi o primeiro rei a se converter. O carinho da providência divina para convertê-lo foi muito grande, porque ele era pagão, ele era chefe dos francos e ele era bárbaro, mas era um bárbaro cheio de poder, porque ele era nada mais, nada menos, ele era dos sucessores daqueles reinos do Império Romano que quebrou. Então ele era cônsul do Império Romano. O Império Romano cai e fica o rei dos francos ali como a força mais luminosa do Ocidente.
O pai dele chamava-se Childerico, que era um rei pagão e não tinha religião. Na bandeira dos francos tinha 3 sapos. 3 sapos. Eles acreditavam nessas divindades que eram sapos. E quando ele ia para a guerra, ele se ajoelhava diante da bandeira e pedia que aqueles 3 sapos dessem a ele a vitória. Esse era Childerico. Ora, ele tinha, ali debaixo do reino dos francos, existia o reino dos burgúndios, cujo rei era Chilperico. Nome é raro. Childerico era o rei dos francos. Chilperico, o rei dos burgúndios. Chilperico era casado com uma santa, Caretene. Caretene era uma mulher santa e era muito católica. Caretene tinha uma filha chamada Clotilde. E o rei dos francos, que era Chilperico, tinha um filho chamado Clovis. Ora, Deus queria converter Clovis. Ele era o César da época. Ele era o rei dos francos. Veja que coisa bonita. Como é que Deus vai escrever, às vezes, certo, mas as linhas parecem tortas aos nossos olhos. O rei dos burgúndios, que era esse Childerico, que era católico, tinha um irmão ariano chamado Gudembald. Gudembald, ele tinha inveja do irmão. Ele um dia entrou de cavalo no palácio, matou o irmão, que era rei dos burgúndios, com as próprias mãos, pegou a esposa dele, que era santa, Caretene, amarrou uma pedra no pescoço e jogou pela janela, dentro de uma lagoa. Ela morreu afogada. E depois ele foi matando com as próprias mãos todos os filhos. Quando chegou na última filhazinha, uma menina de 9 anos de idade, que tinha 2 olhos de esmeralda e cabelos de fio de ouro, espantada, olhando para ele. Quando ele ia matar a menina, ele ficou com pena da menina. Ele não podia imaginar que essa menina era o começo de tudo, era o começo de toda a cristandade, era Clotilde. Ela ficou com pena da menina, pensou, essa menina. Então pegou a menina e mandou a menina para um convento e prendeu a menina no convento. Mas veja que bonito, essa menina rezava dia e noite. Rezava no convento, ela ia crescendo, e ela não fazia outra coisa a não ser rezar. E ela se tornou uma grande santa, Santa Clotilde. Mas ela era vigiada, ela só podia ir à missa com escolta. Um dia, ela foi à missa e disseram para ela, Clotilde, tem um moço querendo falar com a senhora lá fora. Ela já era jovem, 22, 23 anos de idade. Ela saiu e tinha um mendigo querendo dar de presente para ela um saco de lixo. Ela, bondosa, caridosa, falou, vamos ver o que esse mendigo quer. Ela se aproximou do mendigo e o mendigo disse, senhora, eu quero dar isso de presente para a senhora. Ela olhou, era um saco de lixo. Quando ela abriu o saco de lixo, estava cheio de joias preciosas. Ela olhou para o mendigo, o que significa isso? E aí o mendigo tirou lá de dentro das joias um anel de ouro, assim, valiosíssimo, e deu para ela. Ele disse assim, não conte para ninguém, senhora, eu sou ministro do rei dos francos, estou disfarçado de mendigo, senão eles me matam. O rei dos francos me mandou aqui para pedir a tua mão em casamento. Ela olhou aquilo e disse, poxa, qualquer coisa menos morrer aqui na mão do Gundembald. E ela disse em silêncio então, está bem, diga para ele que eu aceito, mas ele tem que vir aqui me buscar, porque eu não tenho como fugir. Ah, deixa comigo. O ministro volta, silenciosamente, disfarçado, voltou para os francos e disse para o rei Clovis, que na época tinha 25, 26 anos de idade, Senhor, Clotilde aceitou o teu pedido de casamento. Era tudo disfarçado. Aí ele disse, então vamos buscá-la. Então ele manda uma tropa de soldados para falar com o rei. O rei Gundembald, que era tio da Clotilde, fica morrendo de medo, diz, não, pode levar. Vai que eu não deixo, eles invadem meu país aqui. E Clotilde vai e casa-se com o rei Clovis, que era pagão. Quem celebra o casamento na catedral de Reims é São Remígio. E esse foi o meio que a providência achou de poder converter o primeiro, aspas, César da cristandade, o primeiro rei da cristandade, que seria Clovis, o primeiro chefe da primeira nação a se converter à fé católica.
Clotilde começa a fazer apostolado com ele, mas ele era muito duro, muito duro, muito duro, e ela falava tanto no ouvido dele, que ele, durão, vencia todas as batalhas, até o dia que ele trombou com uma batalha que ele era incapaz de vencer, que era a famosa batalha contra os alamanos. Eles eram arianos, eram bárbaros arianos, os mesmos arianos que tinham matado os pais de Clotilde, da mesma raça, do grupo de Gudembald, que era o rei dos burgúndios. E aí trava-se uma batalha feroz. No meio da batalha, o Clovis começa a perder e ele faz uma oração para Nosso Senhor. Disse: Senhor, a minha esposa me disse que tu és o Filho de Deus e que tu ajudas a todos aqueles que sofrem e que confiam em vós. Se o Senhor me ajudar, eu me farei católico e seu servo durante toda a minha vida. Quando ele termina de fazer a oração, a batalha tem um outro sucesso. Ele começa a vencer a batalha, vence a batalha, e aí ele vai cumprir a promessa dele. Ele vai se converter à fé católica. Ele procura o bispo São Remígio, o bispo começa a dar catecismo para ele, mas ele disse: Senhor, eu quero me converter, mas o meu povo não quer. Então o bispo deu uma bênção para ele e disse assim: vai então com essa bênção e diga para o teu povo que você vai se converter e que o povo precisa te seguir. Então ele Clovis reúne todo o estado maior dele, todos os nobres, e diz: eu me farei cristão. E aí ele tem a surpresa que todo o estado maior se ajoelha e diz: nós também iremos convosco. Porque já estamos cansados de pedir aos nossos deuses e não sermos ajudados. Então, é marcada a data do batismo, e no dia do batismo de Clovis, junto com ele, 3.000 nobres são batizados. Naquele dia, 3.000. Tinha-se o costume na época de uma pessoa que não era batizada não entrava na igreja. Ficava do lado de fora, porque era pagão. Ele nunca tinha entrado numa igreja. No dia, a igreja, que devia ser uma capela, simplesmente, estava toda cheia de flores. Quando abriram as portas para ele entrar, para ele ser batizado, ele virou para São Remígio e disse: Pai, aqui já é o céu? Aquele céu que o Senhor me disse que existe, é aqui que é o céu? Aquele céu lindo de Deus, é aqui que mora Deus? E aí São Remígio disse: não, mas aqui é o caminho para chegar lá. Então Clovis entra. Nesse dia tinham tomado um banho super especial, coisa difícil para aqueles bárbaros da época, e super solene, com roupas solenes, todo mundo naquela solenidade. Quando ele vai ser batizado, acontece um milagre. A igreja estava tão cheia que o bispo disse para o acólito: vá lá dentro e busque a ampola com os óleos sagrados para a unção do neófito, do novo batizado, do Clovis. O sacristão sai e não consegue entrar. Imagina, são 3.000 que estão sendo batizados naquele dia. E aí o bispo fica sem a ampola. O que ele faz? São Remígio começa a rezar e desce uma pombinha do céu, trazendo no bico uma ampola com um óleo misterioso. Ele pega a ampola e unge o rei, após ser batizado, com aquele óleo. Essa ampola foi guardada, e com esse óleo foram ungidos todos os reis da França até a Revolução Francesa. Na Revolução Francesa, eles quebraram a ampola e não tinha mais aquele óleo. Acabou. Mas eles foram sendo ungidos, todos os reis da França, até a Revolução Francesa, mais ou menos durante 1.300 anos, 1.200 anos foram ungidos os reis com esse óleo. E aí São Remígio volta-se para o bárbaro e diz, que era rei dos francos, diz: Sicambro, que era a raça dos bárbaros, queima o que adorastes e adora o que queimastes. E quando o rei se levanta, já batizado e filho de Deus, ele volta-se para São Remígio e diz: eu quero agradecer a minha esposa Clotilde, porque eu venci 1.000 batalhas, mas fui vencido por ela. E é bonito que assim entra no cortejo dos reis e toda a história, os Césares se tornam filhos de Deus. Então nós devemos pedir nessa Santa Missa essa graça.
A graça, primeiro, de nunca sermos fariseus. Está cheio de fariseu aí. Gente, falsos católicos que querem impor uma religião que está na cabeça deles e não no coração de Deus, que querem fingir aquilo que não são, que querem maltratar em vez de procurar converter, que não aceitam as autoridades, que odeiam aqueles que estão acima, que não procuram converter, mas sim falar mal. Está aqui, são os fariseus. E também que nós sejamos sumamente respeitosos de toda a autoridade. Que dizia, Dr. Plínio, com isso eu termino, Dr. Plínio dizia uma coisa bonita. Dizia, nunca Deus é tão bem servido como quando o César se faz filho dele. Então Deus é bem servido quando os César são, ou seja, os reis, os príncipes, são filhos de Deus. E por outro lado também, continua Dr. Plínio, conclui, nunca o César é tão grande como quando ele também se faz filho de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos pedir a Deus, a Nossa Senhora, que venha logo essa era histórica que São Luís fala do reino de Maria, que ele dizia que no reino de Maria, os reis, os Césares serão verdadeiros filhos de Deus. Os pais serão reis dos seus filhos. E os reis serão pai dos seus povos. Nós seremos servos do rei e os reis serão verdadeiramente escravos de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.